agricultura, bem como a distribuição de empregos em renda, inserindo o jovem no universo acadêmico ou técnico, indubitavelmente aplacariam com mais rapidez e eficácia os deploráveis números. A participação de menores infratores em crimes hediondos não deve ser ignorada. É inegável. Diminuir a idade base para a criminalização de seus atos pode ser uma saída, mas necessita ainda de discussões e argumentos mais convincentes, de concreto, fica a certeza de que só um programa capaz de incluir crianças, adolescentes e jovens nos interesses mais prioritários do país terá a força suficiente para contornar quadros tão desfavoráveis, né? Isso foi um texto escrito pelo um professor chamado professor Sampaio, né? Você vê aí, então, que é um texto argumentativo, ele está defendendo a tese dele, é isso que ele acredita, né? Então, isso é um exemplo, então, de um texto dissertativo argumentativo. Veja como é que foi estruturado, né? A introdução que ele fez, o desenvolvimento, o desenrolar do texto e como ele fez o fechamento, né, da tese dele, né, para nós que somos os leitores, né? Gente, então eu queria falar para vocês agora, por fim, sobre o nosso último texto, né, que é o texto injuntivo, tá? Então, os textos injuntivos eles estão presentes em nossas vidas, né, constantemente, né? Seja quando nós, por exemplo, compramos uma televisão nova, quando nós compramos um aparelho eletrônico qualquer, ou quando nós vamos fazer, por exemplo, temos um remédio, uma bula de remédio, precisamos ler uma bula de remédio, né? Ou mesmo, né, uma receita de alguma comida que nós vamos fazer, né? Então, logo nós sabemos que os textos injuntivos são aqueles textos que nos orientam, né? Que nos ditam, né, normas e que nos instruem, né? Então vejam que os textos que expressam esses textos injuntivos, eles expressam ordem, normas, instruções. Essas são as características principais desses textos. Vejam também que nesses textos há a presença de verbos no imperativo, né? Esses textos, os textos injuntivos, eles podem ser classificados como textos instrucionais, né? Porque, por exemplo, esses textos instrucionais eles apresentam apenas um conselho ou uma indicação e não uma ordem, né? Já a prescrição, o texto apresenta uma ordem. A orientação dada no texto é uma imposição. Eu tenho aqui, por exemplo, né, um exemplo de um texto injuntivo que eu queria passar para vocês, né? Que é, no caso, uma receita de bolo. Vejam como é que é uma estrutura de uma receita de bolo de cenoura, né? Nós temos, por exemplo, ingredientes, né? 3 unidades de cenoura picada, 3 unidades de ovos, 1 xícara de óleo de soja, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 colher de sopa de fermento químico em pó, né? Para fazer a cobertura, você tem meia xícara de chá de leite, 5 colheres de sopa de achocolatado em pó, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de margarina. Aí vem, né, essa parte que eu havia falado, né, a presença dos verbos no imperativo, né? Como fazer a massa? Coloque os ingredientes no liquidificador e acrescente aos poucos a farinha. Leve para assar em uma forma untada. Depois de assado, cubra com a cobertura. Misture todos os ingredientes, leve ao fogo e deixe ferver até engrossar, né? Então você vê aí um exemplo, né, de um texto injuntivo, tá bom? Então, gente, isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Esses que são os tipos, né,
de textos, os tipos de textos, né? Que são o narrativo, o injuntivo, o descritivo, né? E assim por diante. Eu espero que vocês tenham absorvido, tenham conhecido melhor sobre esses textos, né? Tá certo? E eu gostaria então de fazer um fechamento da minha aula, convidando-os a fazer o seguinte. Eu tenho a seguinte atividade para vocês. Eu gostaria que em casa vocês fizessem duas coisas para mim. A primeira coisa é que vocês pesquisassem e escrevessem em seu caderno um exemplo de um texto narrativo, um exemplo de um texto descritivo, um exemplo de um texto dissertativo e um exemplo de um texto injuntivo, tá bom? E trouxesse para a sala de aula na próxima aula para que possamos debater um pouco mais, tá bom? Desde já eu faço aqui o fechamento da minha aula e agradeço por sua atenção, tá bom? E nos veremos na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, tá bom? Até mais. Tchau.